Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos enunciar agora o sétimo postulado da mecânica quântica. Nesse sentido, esse vídeo acaba sendo uma continuação da segunda aula do curso de Quântica 1, que foi a aula dos postulados da mecânica quântica. Naquele contexto, eu enunciei com vocês, divaguei um pouquinho sobre os 6 primeiros postulados, de forma que faltava somente um postulado para a gente ver os postulados todos da mecânica quântica. No caso, o sétimo postulado não é enunciado lá atrás, no contexto de Quântica 1, porque não faz sentido. O sétimo postulado, ele é um postulado que diz respeito a um sistema de N partículas. Como é que a gente faz para descrever os estados de um sistema de N partículas, dado que na mecânica quântica, um sistema de N partículas idênticas é sempre um sistema de N partículas indistinguíveis. Então, nesse sentido, o sétimo postulado que vai quebrar a degenerescência de troca, que eu discuti com vocês nos últimos vídeos, falando para a gente, de fato, como é que a gente faz para poder construir os estados físicos de algum sistema de partículas idênticas à mecânica quântica. No caso, esse vídeo não é um vídeo muito extenso, porque realmente vai ser um vídeo mais para poder enunciar o sétimo postulado. Eu acho ele importante o suficiente para deixar em um vídeo separado, sem nenhuma análise adicional, a não ser do sétimo postulado. Porque aí, sempre que você quiser voltar para essa aula, tá ali separado, bonitinho, com um assunto específico. Então, vamos lá, eu vou ler aqui com vocês o sétimo postulado e fazer a divagação rápida, mas necessária aqui, só para a gente poder terminar enfim, discutir o sétimo postulado. Mas então vamos lá, sétimo postulado da mecânica quântica. Para um sistema de várias partículas idênticas, faltou aqui um acento, vamos lá, para um sistema de várias partículas idênticas, os estados físicos dependem da natureza das partículas, podendo ser totalmente simétricos ou totalmente antissimétricos. E aí, no caso, se os estados são totalmente simétricos, as partículas que compõem esse estado são chamadas de bósons, e se os estados são totalmente, se o estado é totalmente antissimétrico, as partículas que compõem esse estado são chamadas de férmions. Ou seja, na prática, sistemas de N partículas podem ser construídos de duas formas diferentes, como sendo estados totalmente simétricos ou totalmente antissimétricos. E, evidentemente, isso não é arbitrário, isso depende de qual é o tipo da partícula. E aí, no caso, a gente precisa ter informação de antemão se as partículas são bósons ou férmions para poder construir esses estados. Como é que a gente tem essa informação? A gente tem essa informação através do spin. O que define um bóson ou um férmion é o spin da partícula. No caso, bósons são partículas em que o spin é sempre um número inteiro, ou seja, 0, 1, 2, por aí vai. E os férmions são as partículas em que o spin é semi-inteiro. Então, meio, 3 meios, 5 meios, por aí vai. E claro, apesar de eu achar que não é necessário enfatizar, mas não custa nada, obviamente você só vai construir estados totalmente antissimétricos ou totalmente simétricos se as partículas que você estiver analisando nesse sistema de N partículas forem partículas do mesmo tipo. Então, por exemplo, se você tem um sistema de duas partículas, sendo que uma dessas partículas é um elétron e a outra partícula é um próton, percebam, você tem um sistema de duas partículas que são férmions. Tanto o próton quanto o elétron tem spin meio. Mas, evidentemente, o estado dessas duas partículas não vai ser um estado totalmente antissimétrico. Isso por quê? Porque elétron e próton são partículas diferentes, não são do mesmo tipo. Então, um sistema dessas duas partículas não é um sistema de partículas indistinguíveis, porque você consegue distinguir o próton do elétron, um tem carga positiva, tem carga negativa. Essa ideia, claro, dos estados totalmente simétricos ou totalmente antissimétricos é para um sistema de N partículas idênticas. É importante enfatizar isso. Então, um sistema de N elétrons, N prótons, N nêutrons ou alguma coisa do tipo. Tem que ser sempre, claro, o mesmo tipo de partícula. Mas, bom, o objetivo central do sétimo postulado é quebrar a degenerescência de troca, que eu discuti com vocês vídeos atrás. Isso porque, vamos lá, reenfatizando, se a gente tem um sistema de N partículas idênticas, em que essas N partículas são encontradas, por exemplo, com as propriedades A1, A2, A3, por aí vai, até AN. Se as partículas são idênticas, a princípio, qualquer tipo de estado do tipo A1, A2, por aí vai, até AN, ou permutações, seriam estados plausíveis para poder descrever o nosso sistema. Por quê? Porque, vamos lá, se essas N partículas são encontradas com essas propriedades, então os CATs, os estados físicos que descrevem esse nosso sistema, têm que ser construídos a partir de estados dessa forma, estados que possuem essas características para cada uma das partículas. E aí, como as partículas são indistinguíveis, qualquer ordem dessas N propriedades está valendo, porque não existe a primeira partícula, a segunda partícula, a terceira específica, não dá para a gente colocar rótulos. Então, a princípio, qualquer permutação daqui seria um estado possível para isso. Agora, quando a gente vai descrever um sistema,
né? Obviamente o estado não é arbitrário. Cada sistema tem um estado específico. O que dita qual vai ser o estado do nosso sistema de partículas idênticas? Quem dita isso é o sétimo postulado da mecânica quântica. E ele dita isso de uma forma bem enfática, porque ele não reduz a degenerescência de troca, ele quebra a degenerescência de troca. Porque, percebam, a princípio, o sétimo postulado poderia falar para a gente o seguinte: olha, a gente constrói os estados de um sistema de N partículas da seguinte forma: passa um procedimento, de forma que, depois desse procedimento, poderiam existir alguns candidatos a possíveis estados do nosso sistema. E aí, claro, a gente precisaria de alguma característica adicional para poder determinar qual que seria o estado em si. Mas percebam, não é esse o caso do sétimo postulado. Dado um conjunto específico de N propriedades para um sistema de N partículas, só é possível construir um único estado totalmente simétrico ou um único estado totalmente antissimétrico. Claro, quando eu digo um único, eu me refiro a um único linearmente independente. Né? Sempre que você constrói um estado, você pode multiplicar ele por uma fase global, que continua sendo um estado com aquelas mesmas propriedades, vai continuar sendo simétrico ou antissimétrico. Né? Então, quando eu digo um único, é, claro, né, um estado linearmente independente. E é fácil a gente verificar isso com uma das propriedades que eu mostrei para vocês dos operadores de simetrização e antissimetrização, aqueles operadores S e A. Né, como eu mostrei para vocês, S e A são operadores que constroem estados totalmente simétricos e totalmente antissimétricos. No caso, eu vou fazer aqui a construção somente para o S, mas vale a mesma coisa para os estados totalmente antissimétricos. Se vocês se lembrarem, eu mostrei para vocês que Pα-S atuado em um estado psi é a mesma coisa que S-psi. E por conta disso, S-psi define, né, um estado totalmente simétrico. No caso, pela mesma construção, né, que fez a gente chegar nesse resultado, a gente também consegue mostrar que, né, além dessa igualdade satisfeita, a gente também pode inverter a ordem do S e do P-alfa. Fica aqui de exercício, é bem imediato fazer isso, certo? É literalmente a mesma construção, ok? Ou seja, a gente tem essa propriedade daqui para, né, o nosso operador S e uma propriedade análoga para o operador A. Agora vamos lá, vamos analisar essa parcela aqui da igualdade e vamos supor que esse nosso estado daqui, que eu representei, é exatamente esse nosso psi daqui. Vamos lá, o que a degenerescência de troca fala pra gente? Ela fala pra gente que, a princípio, esse estado, ou qualquer outro estado construído com permutações dessas propriedades, poderia ser um estado, né, plausível para poder representar esse nosso sistema de N partículas idênticas, aqui no caso, né, com essas N propriedades. Essa aqui é a degenerescência de troca na prática. Certo? O que essa igualdade daqui fala pra gente? O que essa igualdade fala pra gente é que, vamos lá, a partir desse estado, construa um estado totalmente simétrico, atuando o operador de simetrização nesse cara. Beleza, a gente vai ter então, né, a partir desse cara daqui, a gente vai ter o nosso psi, esse daqui, um estado totalmente simétrico construído a partir desse daqui. Agora, pegue qualquer outro estado de permutações dessas propriedades, ou seja, construa primeiro um estado que é P-alfa atuado a psi, ou seja, pega qualquer outro, né, estado que a degenerescência de troca, a princípio, autoriza para que seja, né, um estado fisicamente plausível. E depois atue o operador, né, de simetrização. O resultado vai ser o mesmo psi-S. O que significa? Significa que, a partir de N propriedades fixadas, existe um único somente estado totalmente simétrico, né, com essas propriedades daqui. E de forma análoga, dadas por uma quantidade de propriedades fixadas, existe um único estado totalmente antissimétrico com aquelas propriedades. Ou seja, o sétimo postulado, que fala que os estados têm que ser totalmente simétricos ou antissimétricos, quebra a degenerescência de troca. Porque agora a gente não tem uma ambiguidade na escolha de qual, né, que vai ser o estado físico de fato que representa, né, um sistema físico com essas características. Não. Agora que a gente sabe que o estado tem que ser totalmente simétrico ou totalmente antissimétrico e só existe uma possibilidade para cada um desses casos, a gente tem uma única escolha física, quebrando, portanto, a degenerescência de troca. Okay? Então essa realmente é a importância do sétimo postulado. Com o sétimo postulado, a gente realmente começa a conseguir construir os estados os estados físicos do nosso sistema quântico de fato de N partículas idênticas. E com isso eu vou encerrando o vídeo de hoje. A ideia desse vídeo era realmente apresentar o sétimo postulado e mostrar por que ele quebra de fato a degenerescência de troca. Né? E aí o que a gente vai acabar fazendo agora é, a partir do sétimo postulado, como é que a gente faz toda a construção de estados que vão servir como base para o nosso estado, né, o nosso espaço físico de Hilbert. Porque, lembrando,
né, qual que é o nosso espaço de Hilbert para o nosso sistema de N partículas. Vai ser H1, produto tensorial, com H2, por aí vai, produto tensorial, até Hn. Agora, não são todos os estados desse nosso espaço de Hilbert que são estados físicos, porque aqui existem infinitos estados que não são totalmente simétricos ou totalmente antissimétricos. Consequentemente, agora a gente tem que se perguntar qual que é o subespaço físico, ok, que está contido no espaço de Hilbert de N partículas. Como é que a gente faz para poder construir, por exemplo, uma base para esse espaço de Hilbert? Porque aí, se a gente consegue construir uma base para esse cara, a gente consegue escrever qualquer estado físico do nosso sistema, de bósons ou de férmions, né, bonitinho e tudo, e a gente consegue fazer a nossa construção toda. Então, na prática, o que a gente tem que fazer agora é exatamente isso. Como é que a gente constrói estados genéricos para poder construir bases e, por conta disso, estados, né, enfim, quaisquer, que sejam totalmente simétricos ou totalmente antissimétricos. Ok? E aí, né, a gente consegue fazer isso com o sétimo postulado e com todas as considerações que a gente fez até o momento, principalmente com a definição dos operadores S e A. Portanto, vou encerrando o vídeo de hoje, volto com vocês no próximo vídeo para a gente começar a entender como é que a gente constrói esses estados físicos, né, de um sistema de N partículas idênticas.